Graça e paz, meus amados irmãos, boa noite, amém. Estamos aqui mais uma vez reunidos na casa do Senhor, para adorar na beleza da sua santidade, amém. Não vou cometer o erro de dizer que se você saísse essa noite, você já sairia abençoado, porque não seria leviano desmerecer a palavra, né? Embora o louvor tenha sido uma bênção. Se o louvor liberta, né? A palavra edifica. Então vamos, nessa noite, ler a palavra do Senhor. Nós cremos que ela é o nosso pão vivo. Amém? Hoje nós iremos meditar, meus amados. Gostaria que você abrisse esse livro maravilhoso que você tem aí na mão. Ou pode até ser também no tablet, por que não? Mas aos que preferem a Bíblia física, vim para a igreja com a Bíblia física, né? Amém. Vamos ler, meus irmãos. A leitura vai ser um pouco particionada. Serão 3 passagens em Gênesis. Vamos ler Gênesis 37, do 2 ao 11. Depois vamos dar um pulinho em Gênesis 41, do 14 ao 16. E por fim, Gênesis 45, do 4 ao 11. Vamos meditar nessa noite, né? Com a graça e misericórdia do Senhor, nesse personagem notório, né? Das Escrituras, da Palavra de Deus, que é o personagem de José. Amém? Vamos ler Gênesis 32, 2. Eu estou lendo na NVI. E lemos assim. Obrigado, minha irmã Rita. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, ou uma túnica colorida em outras versões. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Vamos agora para 41, 14 e 16. José na presença de Faraó. E o Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, tem capacidade de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Vamos agora para o 45, do 4 ao 11. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos.
Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Amém? Até aí. Vamos ler até aí. Amém? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, em continuação a oração do teu filho, Senhor, nesse momento nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós queremos, meu Deus, te agradecer porque o Senhor tem sido fiel, porque o Senhor tem sido bondoso, porque o Senhor tem sido misericordioso, e nós não temos outro Deus além de Ti. Nós não temos a quem recorrer, nós não temos, meu Deus, instâncias maiores, mas nós temos o Deus que é todo poderoso. Nós temos o Deus, meu Deus, que estava com José, e porque estava com José, José cresceu, prosperou, José foi levado a ser governador do Egito, porque Tu és o Deus que muda histórias de vida, porque o Senhor é o Deus que muda, que transforma situações onde parecem serem imodificáveis, porque Tu és o Deus do extraordinário. Esse é o Deus que nós servimos, e nós queremos Te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, eu quero colocar agora a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Venha diminuir para que o Senhor cresça, como foi cantado aqui nesta noite, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, traz as palavras agora na minha mente, Senhor, aquilo que eu meditei, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que em nome de Jesus, que nessa noite, nessa passagem, nessa história, Senhor, deste personagem bíblico tão notável como José, que nós possamos extrair, Senhor, valiosos princípios para a nossa vida, princípios, meu Deus, bíblicos, princípios que vêm da Tua palavra, princípio que nos faz viver uma vida de propósito, que nos faz viver uma vida, meu Deus, de mais intimidade de Ti, uma vida, Senhor, de mais humildade, uma vida de mais piedade, uma vida de mais espiritualidade, Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, e que nós possamos entender, Senhor, que os Teus propósitos não são apenas para este mundo, os Teus propósitos são eternos, os Teus propósitos são atemporais, os Teus propósitos reverberam por toda a eternidade. Em nome de Cristo Jesus, usa-me conforme o Teu querer, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vou tomar logo um gole de água aqui. Hoje o dia passei um pouquinho com dor de cabeça, ainda o almoço não me fez muito bem para acabar de completar, mas estamos aqui, né, meus irmãos? Meus queridos, essas 3 passagens bíblicas que nós lemos agora, é a história, como eu tinha falado, né, de um personagem bíblico muito conhecido, né, muito famoso, notável na palavra, que é a pessoa de José, né? Filho de Jacó. E nós vamos ver que essa história de José, ela se inicia em Gênesis 30, né? Nós sabemos que Gênesis é o livro da criação, tem relatos desde Deus criando o mundo, criando o homem, o homem desobedecendo o ordenamento de Deus, o mandamento de Deus, e por isso houve, né,
um distanciamento, uma quebra da harmonia com Deus. E aí Deus chama um homem da terra de Ur dos Caldeus, por nome Abrão, né? Que seria pai de uma grande multidão. E Abrão vai dando sequência, tem um filho chamado Ismael, primeiro filho, depois um segundo filho, Isaque, que era o filho da promessa, queria dar continuidade à promessa. E então nós vemos que o neto, né, de Abraão, Jacó, agora dá sequência também à bênção de Deus, à promessa de Deus que estava com seu avô e com seu pai. E nós vamos ver que Jacó, né, nós sabemos que Jacó, e os nomes bíblicos, eles tinham um significado, né? O significado de Jacó era trapaceiro, né? Era esse o significado, né? Desse nome Jacó. E nós sabemos que Jacó, ele compra, né, a primogenitura do seu irmão Esaú. Esaú, faminto, com fome, vende, né? Troca a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Nós sabemos também que o que Jacó faz com o seu pai? Ludibria, engana o seu pai, se passando pelo seu irmão Esaú, né? Existia ali uma preferência de Isaque por Esaú, da sua mãe Rebeca por Jacó, e Rebeca faz um plano audacioso e acaba Jacó roubando a bênção que era para o seu irmão Esaú. Jacó rouba essa bênção. E a partir de então, Jacó vive foragido, né? Óbvio que seu irmão Esaú ficou muito irritado, né? Muito chateado, alimentando ódio no seu coração. E Jacó então vai viver foragido do seu irmão. Ele vai até a terra do seu tio Labão, né? O próprio Isaque tinha falado para ele se casar com mulheres da terra dele. E aí Jacó chega lá na terra do seu tio Labão, e aí nós sabemos que acontece o quê? Jacó começa a trabalhar para Labão, e como troca do seu trabalho, né, ele se casa com as suas duas filhas, primeiro com Lia, que na verdade deveria ter sido Raquel, porque ele trabalhou por Raquel. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas recebeu Lia, né? O enganador agora passou a ser enganado. Ele foi enganado pelo seu tio Labão, né? E aí ele concorda em trabalhar mais 7 anos, e diz a palavra que ele trabalhou 7 anos e parecia que não era nada, porque ele amava Raquel. E essas duas irmãs, embora fossem irmãs, né? Mas Lia era uma mulher fértil. Raquel, porém, era uma mulher infértil, né? Uma mulher estéril. E esse paradoxo aí das duas irmãs começou a gerar um conflito, né, entre elas. Começou a gerar uma disputa, uma rivalidade. De forma que Lia gerava filhos para Jacó e Raquel não. Então, repetindo o que Sara já tinha feito com Abrão, Raquel tem uma ideia: olha, deite-se com a minha empregada, deite-se com a minha doméstica, e assim ela conceberá um filho. E assim aconteceu. Jacó se deita com a empregada de Raquel, né, porque ela não gerava filhos, era estéril, e aí concebe 2 filhos. E aí, diz a palavra que Lia, como já estava avançada de idade, né, porque era mais velha, e eu creio também para fazer frente, né, alimentar essa rivalidade entre as duas, faz a mesma coisa da sua irmã, e pede que Jacó deite com a sua serva. Tudo isso está lá em Gênesis 30. E aí a serva de Lia gera mais 2 filhos para Jacó. E ainda mais, Lia se deita com Jacó, engravida mais 2 vezes, e nisso Raquel não tinha engravidado nenhuma vez. Parecia que,
né, o ventre de Raquel realmente havia sido selado, né? Não tinha condições de gerar um filho, né? De conceber um filho. Só que aí entra o Deus da providência, né? O Deus que não desampara os seus. E aí diz a palavra que Deus, então, faz com que Raquel engravidasse de Jacó, né? Raquel acaba engravidando de Jacó. E aí nasce esse personagem bíblico, José. José, então, filho de Raquel, filho que já foi concebido na velhice de Jacó. E então, um filho muito querido por Jacó, filho muito amado. Nós vamos chegar lá no capítulo 37. Então, José era filho de Jacó e filho da mulher que Jacó amava. Da mulher que Jacó nutria o seu amor, né? Digamos assim. E aí então, logo após o nascimento de José, Jacó decide voltar para a terra dos seus pais, para Canaã. Ele trabalhou para o seu tio Labão, fez um acordo com ele, né? E trazendo para a nossa linguagem, né, o FGTS de Jacó, por ter trabalhado esse tanto tempo com Labão, era dividir o rebanho e aqueles que eram listrados e salpicados, né? Os mestiços eram os animais que seriam do rebanho de Jacó. E aí Jacó começa a selecionar alguns melhores animais. E aí, enfim, ele consegue levantar um rebanho muito grande. E ele consegue fugir da presença do seu tio. Seu tio não queria que ele saísse. E aí então, seu tio Labão persegue Jacó. Mas ele consegue um acordo com Labão, ele consegue voltar para suas terras, encontra seu irmão, né? Ele pensava que seria um encontro ali muito ríspido, né? Digamos assim, mas não foi assim que aconteceu. E aí então a gente começa a entrar em Gênesis 37, que lemos agora há pouco. Todo esse contexto que aconteceu na vida do pai de José, Jacó. Então, nós chegamos no capítulo 37, né? Depois de todos esses acontecimentos. E agora vemos a história da vida da família de Jacó, né? Quem era essa família? Como vivia? A família de Jacó era grandiosa, era uma família numerosa. Jacó, com as 4 mulheres que ele teve filho, ele teve 12 filhos. Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres diferentes, casado com duas delas. E agora eles tinham residência fixa. Eles estavam morando em Canaã, terra do seu pai Isaac. Os seus filhos eram pastores de ovelha. Os filhos de Jacó, como era comum, né? Estavam ali pastoreando ovelhas, né? Eram pastores de ovelha. E aí diz a palavra de Deus que José, com apenas 17 anos, né? Um adolescente, um jovem, diz a palavra que José estava ali com seus irmãos no campo. E aí José tinha o costume de dedurar os seus irmãos. Está em Gênesis 37, 2. José tinha o costume de dedurar alguns irmãos para o seu pai Jacó. Algumas coisas que eles faziam que era mal, José, ele dedurava, né? Ele entregava os seus irmãos. E além disso, além de ser esse dedo duro, né? Considerado falastrão, né? Não escondia nada de ninguém, principalmente do seu pai. Jacó era o filho que José era o filho que Jacó mais amava. E interessante aqui é que Jacó não fazia questão de esconder isso. Jacó não fazia questão de distinguir José dos outros irmãos. Não fazia questão. E para tanto, Jacó faz uma túnica
faz uma túnica especial para José, uma túnica colorida, uma túnica que chamava a atenção. E aí, a primeira crise acontece, né, na família de Jacó. Para a gente ver aqui, né, que nessa história de José, lições diversas a gente consegue extrair, mas a gente vê a falta de sabedoria do seu pai Jacó em tratar, né, com preferência um filho e em detrimento de outros, né? Isso trouxe conflitos, né, muito marcante na vida dos irmãos de José para com ele. Essa questão de Jacó não ter tido sabedoria, né, em lidar com essa preferência que ele tinha pelo seu filho José, por ser filho da sua mulher que ele amava, Raquel. E José também agindo com imaturidade, com ingenuidade, pela sua idade, apenas 17 anos, era um adolescente, um jovem comum, né? Atitudes impulsivas, atitudes imaturas. José, ele pensava que poderia confiar nos seus irmãos. José pensava que ele poderia contar as coisas que ele sonhava, os sonhos que ele tinha, né? Talvez naquele momento ali nós vamos ver que tudo isso que aconteceu na vida de José foi a mão de Deus sobre a vida dele, preparando. Nós vamos ver que nessa primeira fase José era um jovem maturo, era um jovem ingênuo, era um jovem que precisava ser lapidado por Deus. José precisava ser lapidado por Deus para um propósito maior, porque é assim que Deus faz com as nossas vidas. Esse é um dos propósitos dele. Esse é um dos intuitos dele. E aí então nós sabemos que os irmãos começaram a alimentar, né, esse ódio por José, vendem José, né, ali pro Egito. Primeiro eles queriam matar José, mas aí Rúben, com medo de recair essa culpa deles, decide jogar José no poço. Judá então fala: não, vamos vender ele para os ismaelitas que iam para o Egito. E eles vendem José. E José agora é comprado por um oficial de Faraó, Potifar, né, que era um capitão da guarda. E a Bíblia é clara ao dizer que Deus estava com José. Deus estava com José. Deus protegia José. Deus dava segurança a José. E aí diz que a palavra do Senhor que José em pouco tempo se tornou-se administrador dos bens de Potifar. E Deus, pela vida de José, abençoou extraordinariamente a vida de Potifar. Só que o que acontece aí agora? Né? Como José era um rapaz, né? Aí diz a palavra atraente, de boa forma, bonito, chamava atenção, né? A mulher de Potifar começou a cobiçar ele, começou a tentar seduzi-lo, a fazer um convite para que ele se deitasse com ela, né? Mais uma provação que José passa. José já tinha passado pela provação da inveja dos seus irmãos. José já tinha passado pela provação de ser excluído, digamos assim, dos seus pais. E agora José passa essa provação aqui com a mulher de Potifar. E aí, por não ceder às investidas da mulher de Potifar, José é lançado na prisão, sob a acusação de ter assediado sexualmente a mulher do chefe da guarda, a mulher de Potifar. E aí então, na prisão, José conhece dois funcionários de Faraó, um chefe do copeiro e um chefe dos padeiros. E José interpreta o sonho desses dois homens, né? Está lá em Gênesis 40, a interpretação de José para os sonhos dos dois. Não vou me atentar a isso, o tempo já está correndo. Mas José interpreta os sonhos e assim acontece.
E aí, como se não bastasse, José ainda fala assim: olha, quando você estiver lá, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Né? Para aquele que seria, voltaria para Faraó, voltaria a trabalhar para Faraó. Mas isso não acontece de imediato. 2 anos após José ter interpretado os sonhos, do copeiro, José ficou ainda na prisão. Quem ele pediu para não se esquecer dele, para se lembrar dele, esquece. E aí agora José continua mais 2 anos presos, injustamente. E aí eu acredito que na mente de José deve ter se passado várias coisas. Deve ter se pensado assim: poxa, será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena servir a esse Deus? Tantas coisas que aconteceram na minha vida, tantas coisas que onde é que eu vim parar? Né? Olha tudo que aconteceu. Olha o sofrimento que eu estou passando. Olha as dificuldades que eu estou enfrentando. Talvez tenha sido esse o pensamento de José. E aí então, no 41, o Faraó, a maior autoridade do Egito, ele tem um sonho e ninguém conseguia interpretar. E aí, Faraó, atormentado por esse sonho, né? Ali em Gênesis 41, se lembram de José. E aí pedem para buscar José da prisão. E aí é interessante que José, na presença de Faraó, né? Aquela autoridade máxima, simplesmente era a maior autoridade do mundo naquele momento. Era o maior chefe, né, do executivo daquele momento. E aí José chega na presença de Faraó, e o que é que Faraó fala com José? Está lá no 41. Olha, eu fiquei sabendo de você, em outras palavras, eu fiquei sabendo da sua fama, eu fiquei sabendo da sua capacidade de interpretar sonhos. Eu fiquei sabendo da sua capacidade de interpretar sonhos. Né? Exaltando José, exaltando essa capacidade que José tinha de interpretações. Talvez na mente de José, ele pudesse pensar assim: não, agora é a minha hora de me promover. Agora é hora, né? Chegou a minha hora, agora eu vou deslanchar. E aí, amados irmãos, trazendo a primeira reflexão, né? Primeiro valor que nós podemos observar na vida de José, para que ele fosse um homem tão abençoado. O primeiro ponto que nós observamos nessa passagem de José na presença de Faraó, que eu percebo aqui, era a humildade de José. José estava ali diante da maior autoridade do mundo. José, depois de ter passado todo aquele tempo na prisão, talvez fosse o momento de José pensar: agora é o meu momento, agora é a minha vez. Agora chegou a hora de mostrar as minhas habilidades. Agora chegou a hora de mostrar como eu sou o tal. Mas não é essa a atitude de José. Sabe o que José fala para Faraó? Não sou eu que tenho capacidade de interpretar sonhos. Não sou eu que tenho habilidade de interpretar sonhos, mas é Deus quem faz através de mim. José reconhece que o que ele fazia, não fazia porque José era especial, mas porque o Deus que ele servia tornava ele especial. O Deus que ele tinha intimidade tornava ele especial, porque era o Deus abençoador. E José faz questão de mostrar que tudo era de Deus, que tudo era para a glória de Deus, que tudo era porque Deus estava com ele, porque Deus estava
né, na vida dele. José não perde a oportunidade. Eu estou diante de Faraó, não estou nem aí. Eu vou falar de Deus. Eu vou exaltar a Deus. Eu vou engrandecer a Deus. E esse ponto de reflexão que traz para a gente. Primeiro valor aí que nós podemos observar na vida de José, que nos faz, né, desenvolver uma vida com propósito em Deus, é o valor da humildade. O valor de reconhecer que nós não somos nada. O valor de reconhecer que a gente sem Deus não faz nada. Nada. Você sem Deus não é nada. Eu acho que isso acaba sendo, desculpa o termo, um tapa na cara de tanta gente que acha que porque tem alguma coisa, ou porque tem um nível acadêmico, ou porque faz isso, ou porque é aquilo, acha que é alguma coisa. Sem Deus não é nada. O homem não é nada. E José sabia disso. Isso para mim mostra uma marca já de um homem sendo transformado por Deus, de um homem já mudando o seu caráter por Deus. José já começou a dar evidências, e a primeira evidência que eu vejo aqui é a humildade de reconhecer quem era Deus na vida dele, as glórias de Deus na vida dele. Então José fala isso para Faraó: não sou eu. Quem sou eu? É o Deus na minha vida. É Deus quem faz. É Deus que me capacita. É Deus que tem me guiado. É Deus que tem me sustentado. É mesmo eu estando na situação que eu estou, mas eu confio que Deus vai mudar o meu cativeiro. Era essa a visão, a mentalidade daquele rapaz ainda, porque ele passou a ser governador com 30 anos, então, menos de 30, então eu considero um jovem, né? Não sei, talvez com 25 anos, 26, ou quem sabe da minha idade com 29, jovem ainda, mas já tinha a mentalidade de uma vida com Deus. E são os frutos, são as marcas da atuação do Espírito Santo na vida de José, a humildade de reconhecer que ele não era nada, que ele era um homem comum, que Deus estava fazendo na vida dele para um propósito maior que nós vamos ver lá na frente. E aí então, meus amados irmãos, né? Não vou me ater a isso por causa do horário. José interpreta o sonho de Faraó, como todos nós sabemos. Faraó admira José. E agora José passa a ser o quê? O que José passa a ser? Governador do Egito. E aí, de acordo com o sonho, né, de José, 7 anos de fome, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. E assim acontece. E no sonho, o que José fala para Faraó? Olha, durante esses 7 anos de fartura, nós vamos estocar, armazenar comida para os 7 anos de fome, de escassez. E chega esses 7 anos de escassez. E o que acontece? Está lá em Gênesis 42. Quem é que vai para o Egito agora comprar comida, comprar trigo? Os irmãos de José. Os mesmos irmãos invejosos de José. Os mesmos irmãos que tinham José como sonhador, como falastrão, que venderam José para ser escravo, para passar por tudo o que ele passou, agora estão ali no Egito. Estão indo para o Egito comprar na mão do governador do Egito. Quem era o governador? José. E aí, né, como se fosse uma novela, cena do próximo capítulo, você pudesse imaginar assim: agora é a hora de José dar uma, né? Agora é a hora de José pegar assim, como se fosse um porrete, né? Tá, vou dar nas costas dos meus irmãos. Agora é a oportunidade que José tinha, maravilhosa, de chegar e orquestrar uma vingança top, né? Que ele pudesse chegar ali, seus irmãos, ele reconhece os seus irmãos, está lá em Gênesis 42, era a oportunidade ideal para agora ele, né? Como posso dizer, ele se vingar, né? Ele pagar na mesma moeda dos seus irmãos. Era um momento excepcional, talvez abaixo de Faraó, talvez José só estava abaixo de Faraó, ali no Egito.
José, para você ver tanta autoridade que Deus fez José ter, não foi Faraó, mas Deus, porque Deus tinha um propósito maior, e nós vamos ver. José passa a ser chamado de Zefanat Sateia. Sabe o que significa isso? O Salvador do mundo. E você vai ver que existe um símbolo desse nome. E aí então, nós vamos ver que José tinha essa possibilidade, tinha uma chance ali agora de se vingar dos seus irmãos, de fazer um plano assim que pudesse, maltratar quem maltratou ele, pagar na mesma moeda, ferir a quem feriu ele. E é assim que José decide fazer? Não decide fazer assim com seus irmãos. Está lá na narrativa, você pode ler depois, não vou me aprofundar nisso, mas José não decide fazer isso. Sabe por quê? Porque o segundo princípio, José já tinha começado a desenvolver na sua vida, que era a piedade. Era a piedade de fazer o bem a quem fez mal a ele. Era a piedade de começar a abençoar a vida de pessoas que fizeram mal a ele. E isso era a marca, mais uma vez, da atuação do Espírito Santo na vida desse jovem, a piedade que ele teve com seus irmãos. Poderia ser comum ele pensar, não, agora eu vou me vingar, mas não, ele era já um homem transformado por Deus. Era um valor, a piedade, a não alimentar rancor de quem nos trata mal, de quem fala mal da gente, de quem conspira contra a gente, de quem diz coisas que não são corretas a nosso respeito. Essa capacidade, e ela vem de Deus. A capacidade de agir com piedade a quem nos trata mal. José começou a agir com piedade. E aí o terceiro valor, para a gente encerrar, o tempo já está espremendo. O terceiro valor nós vamos ver ali, está em Gênesis 45, 4. José ainda não tinha se revelado aos seus irmãos. Os seus irmãos voltam com um pouco de trigo. Tinha ficado um irmão como garantia para que eles voltassem, E aí agora os seus irmãos voltam para o Egito de novo, porque o que eles já tinham levado na primeira viagem se acabou, e como era seca, tinha que voltar para comprar no Egito, e eles voltam para comprar no Egito. E aí então José faz um plano lá, para que o seu irmão Benjamim fosse. Ele queria ver seu irmão Benjamim, era o seu irmão de mãe e pai, não era meio irmão dele, era irmão de pai e mãe. E aí o que acontece? Em Gênesis 45, 4, José decide se revelar aos seus irmãos. E aí, o terceiro ponto, o terceiro valor que José desenvolveu foi o princípio da espiritualidade. Quando José começa a se revelar para os irmãos, sabe o que José fala para eles? Aqueles mesmos que já tinham feito tudo isso, que a gente falou anteriormente. Sabe o que José fala para os seus irmãos? José fala o seguinte, olha, não fiquem aflitos, não fiquem vocês aflitos, com remorso, com peso no coração, por terem feito tudo o que vocês fizeram comigo. Não fiquem com remorso, não fiquem com peso com o coração. Sabe por quê? Porque não foi a maldade de vocês que me trouxe para cá. Não foi a inveja de vocês que me trouxe para cá. Não foi o fato de vocês terem me vendido para ismaelitas que me levaram para o Egito. Não foi o fato de eu não ter cedido para Potifar e ter ido para a cadeia. Não foi o fato de ter interpretado o sonho de 2 homens e mesmo assim ter sido esquecido, por passar por várias provações. Não foi. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Foi projeto de Deus.
José mostra a espiritualidade das coisas. José não enxergava com olhar carnal, José estava enxergando com olhar espiritual. Deus tinha levado José para o Egito, porque Deus tinha um propósito, e José começou a enxergar isso, porque é a visão espiritual. É a visão espiritual na vida de José. A capacidade de saber enxergar os propósitos de sofrimento, das provações, das privações, das renúncias que aquele jovem precisou passar. Deus estava moldando José. Deus estava moldando aquele menino imaturo, aquele menino ingênuo, aquele menino sonhador. Deus estava moldando para ser o governador do Egito. Deus estava moldando, e foi necessário José passar por tudo isso para que ele pudesse desenvolver esses frutos que nós estamos aqui. E é exatamente dessa forma que Deus faz. Existem processos, existem etapas que não podem ser puladas, não podem ser ultrapassadas, porque Deus tem a sua maneira, Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua forma de agir. Foi assim na vida de José, e é assim nas nossas vidas. Deus tem os propósitos, Deus tem as maneiras de agir. Esse menino agora, governador do Egito, podia ser, né? Podia querer fazer tudo que lhe quisesse fazer, mas ele decide passar. Ele decide ser fiel a Jesus. Ele decide ser fiel a Deus. José foi forjado por Deus para um propósito maior. E qual era o propósito? Deus queria, isso aqui foi até um toque do nosso pastor, né? A gente sabe que o pastor ele tem esse cuidado. E aí nós vemos que, quem é o escritor desse livro de Gênesis? Sabemos que é Moisés. E Moisés escreve esse livro quando o povo estava no Egito. Quando o povo já estava no deserto, na verdade, né? Melhor dizendo. E aí, o foco aqui era mostrar que Deus tem os seus propósitos. Que Deus tinha um propósito na vida de José, que não era só para a vida dele, mas era um propósito muito maior. Era um propósito de formar uma nação, era um propósito de formar um povo, crescer um povo, e esse povo habitar uma terra prometida, que manava leite e mel, e a partir desse povo viria um homem que iria esmagar a cabeça da serpente, que era Jesus. Deus teve propósito específico na vida de José, e tinha propósito para o seu povo. E Moisés deixa claro isso escrevendo em Gênesis. Deus é aquele que tem os seus propósitos, Deus é aquele que cumpre os seus propósitos, Deus é aquele que, quando levanta um, é para benefício do seu povo, é para sustentar o seu povo, é para mostrar a sua fidelidade com o seu povo. Esse é o propósito. E esse exemplo de José é o exemplo que a gente pode, né, guardar das proporções, comparar com Jesus. Por isso que esse nome que ele tinha de Salvador do mundo, né, nós podemos ver que se encaixa um pouco com a história de Jesus. O que Jesus fez com a gente, de amar quem desobedeceu a Ele, de amar quem pecou contra Ele, de agir com piedade para aqueles que lhe o maltrataram, para vir para ser o Salvador deste mundo. José era um esboço, um rascunho de Jesus, o que Jesus iria fazer, do que Jesus iria ser, do que Jesus iria representar para o seu povo. E aí você pode se perguntar, para a gente finalizar, me perdoe pastor, e me perdoe igreja pelo horário, para a gente finalizar, está lá em Gênesis 49, 22, você pode se perguntar assim, mas qual era a razão desse jovem ter, né, desenvolvido tudo isso? Desse jovem ter conseguido viver esse estilo de vida
esse estilo de vida transformado pelo Espírito Santo. Está lá em Gênesis 42, 29, fica como reflexão final para a gente. Gênesis 49, 22 diz o seguinte: Jacó falando do seu filho José antes da sua morte. José é uma árvore frutífera. Árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram e atirando-lhe flechas com hostilidade. 24, Gênesis 49, 24. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para tirar. E sabe por que permaneceu assim? Pela mão do poderoso, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajudava ele, o Todo-Poderoso, que abençoa com bênçãos dos altos céus. Então tudo isso que aconteceu na vida de José é porque José era uma árvore frutífera e a fonte de José era Deus. Então isso fica de reflexão. Quer ter uma vida mais humilde? Quer ter uma vida de mais piedade? Quer ter uma vida de mais espiritualidade? Busque na sua fonte maior, que é Deus. A nossa fonte maior para isso, para ter um relacionamento maior com Ele, para ter uma dependência, é buscar nele. José buscava em Deus. José buscava no Senhor. E é por isso que José conseguia. A força vinha de Deus. Amém? Então, nesse momento, eu agradeço a oportunidade pela reflexão de mais uma palavra. Passo a palavra para o nosso pastor Daniel. Amém. Eu creio que o apelo, né, pastor? Estamos nós aqui somos membros, né? Então não há necessidade Amém. do apelo. Amém? Pastor Daniel falando as considerações finais. Amém.